Olá, seja bem-vindo. 31 de março, finzinho do mês. Boa quarta-feira para você. Agora são 9 horas e 2 minutos da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 14.291 casos de Covid-19. Desse total, 13.421 pessoas já se recuperaram. A notícia é boa. Ainda aguardam o resultado do exame 4.812 pessoas e o número de óbitos, infelizmente, subiu, chegando a 344. A gente só faz uma ressalva que ontem foi o dia mais mortal da pandemia. Desde o comecinho do ano passado, foram aí mais de 3.600 vítimas. Os nossos sentimentos a essas famílias enlutadas. Falando agora sobre o tratamento hospitalar aqui na cidade, dos casos confirmados, são 67 internações, sendo 26 em UTI. Já dos casos suspeitos, são 25 pessoas internadas e 4 permanecem na UTI. Sobre a vacinação, Jacareí segue a campanha vacinando apenas quem precisa receber a segunda dose do imunizante. Foram aplicadas, então, 33.374 doses da vacina. Tomaram a primeira dose 24.508 pessoas e a segunda 8.866 pessoas. Esse número representa, então, 10,41% da população. A gente segue a passos lentos, mas é importante lembrar que a vacinação continua e a gente traz essas informações diariamente aqui para você na TV Câmara e também você acompanha nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal. Essa semana é especial, pois a gente comemora o aniversário de 369 anos de Jacareí e hoje quem a gente recebe de forma remota, ou seja, via internet, é o autor do livro Diário Ilustrado da Cidade de Jacareí, que é o Fernando Prado Romero. A gente já vai colocar ele aqui na nossa tela. Romero, muito obrigada pela sua presença. Bom dia para você. Bom dia, Leilane, tudo bem? Só consertando, só arrumando umas coisinhas, é Fernando Romero Prado, inverteu, é o Dicionário Ilustrado de Jacareí. Gente, logo de manhã já, né? Enfim, daqui a pouco a cabeça começa a funcionar. Fernando, o seguinte, vamos falar do livro daqui a pouco, mas você tem uma informação um tanto quanto polêmica. A gente comemora no dia 3 de abril o aniversário da cidade, mas me parece que você tem uma informação diferente disso. A data tá certa? A data não tá? Conta pra gente. Não sou eu que tenho essa informação, né? É o seguinte, se comemora o aniversário de Jacareí em 3 de abril. E, na verdade, 3 de abril foi quando Jacareí foi elevada de vila à cidade, né? Isso foi em 1849, né? Na verdade, para você falar assim, que você falou agora, Jacareí fazendo 369 anos, teria que voltar a data lá para os anos 1600, né? Então, na verdade, Jacareí, ela foi criada, a vila, em 1653, né? E nem para ser 369 anos, teria que ser 1652. Então, a data precisa da criação de Jacareí é 24 de novembro de 1653. Foi quando foi criado o Foral da Vila, quando se assinou a criação da vila. Depois, em 1849, a vila cresceu e virou cidade, né? Então, misturaram as datas, né? Se comemora em 3 de abril. Isso, essa é uma questão polêmica. Acho que convinha, né, ser discutido isso e alterado, se possível. É que essas questões históricas geralmente não tem muita importância, né? Sempre deixa passar, né? Tem mais importância para pessoas que pesquisam, né? De fato, como é o caso aqui do Fernando, que justamente escreveu esse livro retratando diversos momentos da cidade, famílias, pessoas, momentos históricos através de recortes de jornais. Esse livro foi publicado em parceria com a Lei de Incentivo à Cultura. Mas como é que começou isso, né, Fernando, para você, essa questão da pesquisa? Não foi só no livro, já é uma história antiga, uma relação antiga que você tem com a cidade e foi desenvolvendo ao longo dos anos?
Sim, na verdade, desde criança, né, quando eu saía, no Jacareí, a gente podia sair para passear de bicicleta, andar de trem. Eu saía muito com meu pai, né? Então, meu pai me contava várias histórias sobre a cidade, principalmente sobre política, né? Que ele era muito engajado nessa parte, né, política. E sempre me interessou, né, escutar essas histórias. Depois, com o tempo, lendo os livros do professor Lencioni, né, do BSL, vim me interessar mais. Depois comecei a ter acesso às fotos antigas da cidade, né, muitas fotos do Luiz José. Fui colecionando, né? Isso foi uma coleção que eu fui fazendo aos poucos, né? É, já na época, quando eu montei o restaurante O Brito, isso foi em 98, toda a decoração já era feita com fotos antigas de Jacareí. No cardápio já vinha, na contracapa do cardápio já vinha as histórias da cidade. Foi apenas uma continuidade que eu faço por prazer, né, até hoje, né? E muitas pessoas, eu acho que tiveram pela primeira vez um nome, uma fotinho, alguma coisa publicada em um livro pela primeira vez através do seu trabalho. Como é que foi receber esse retorno do público, né? Eu sei que lá nos primeiros dias, já que você lançou o livro, quase todos os exemplares já foram entregues. Como é que foi receber esse retorno do público, né? Das pessoas se reconhecendo, se vendo parte de fato da história da cidade? Bom, vamos dizer que o livro foi feito em 2 anos, né? Foram 2 anos de pesquisa, 2 anos de visitas a muitas pessoas, muitas famílias, que eu ainda faço. Até, até nesse tempo de pandemia, um ou outro eu vou visitar ainda, né, para resgatar alguma questão histórica. E a história, na verdade, ela se constrói ao longo dos anos, né? Então não adianta falar em 1600 e pode falar em ano 2000 que a história tá se repetindo hoje, está se fazendo hoje história. A pandemia é uma questão histórica na, na cidade, né? Então todo mundo é personagem da cidade em certo momento. Então não, a gente não pode ficar olhando só para os personagens esses históricos, né? Os barões, o Carlos Porto, o Conde José Bento, né? Então, quando eu fiz em 2018, fiz outro projeto que foi no cemitério do Avareí, né? Para resgatar a história de alguns jazigos lá de pessoas ilustres que fizeram nossa cidade. Eu não contemplei somente aqueles históricos, né? Tem uma rua que é só histórica, né? Lúcio Malta, José Bento, Gomes Leitão, Barão, né? Não, Jacareí foi composta por médicos como Pampiro Mercadante, foi feita, a história foi feita por professores como Simplício, como o professor Mário Moraes, cantores como Jota Domingues, né? Como o Marcelo Serrano faz a história hoje também, né? Todo mundo tem a sua parcela de participação na história da cidade. Então assim, é um prazer colocar num livro personagens atuais. É interessante você colocar, né? É um respeito que a gente tem por todo esse cidadão jacarense. Importantíssimo esse respeito. Eu te peço licença, a gente já volta a conversar, a gente vai assistir uma matéria agora. Como o Fernando muito bem falou, né? Todo mundo faz parte dessa construção histórica da nossa cidade. Eu e, claro, você aí de casa também. Uma rede de educação promoveu uma atividade que fizesse os alunos pensarem nos detalhes do cotidiano. E, como resultado, foi publicado um livro que conta as experiências e aprendizados vividos durante a pandemia. Um diário escrito por muitas pessoas. Essa é a ideia do livro O que Importa, uma coletânea de textos que contam as experiências vividas e lições aprendidas durante a pandemia. Os escritores são alunos de uma rede de ensino focada em ginástica cerebral e têm entre 6 e 90 anos. O projeto nasceu por conta do isolamento social. E a gente foi percebendo que os nossos alunos eles estavam trazendo uma demanda do quê? De ter que verbalizar aquilo que estava passando por dentro deles. E até mesmo para que a gente pudesse ajudá-los a reconstruir toda essa experiência. O desenvolvimento dos textos partiu de aulas onde, semanalmente, os alunos eram estimulados a observar os detalhes do cotidiano. A seleção do conteúdo foi feita por uma equipe pedagógica que recebeu centenas de relatos de diversas partes do Brasil, incluindo o Vale do Paraíba.
Desde quando a gente preparava, escolhendo um gênero textual, né, para os públicos, para os 60+, ou para criança, para adolescente, quando a gente recebe esse material de volta, de pensar assim, nossa, olha só o que a gente oportunizou para esses alunos refletirem e entenderem como é importante nesse momento, né? Como que eles vão poder registrar isso na vida deles e também deixar isso registrado assim, né, para a posteridade dentro de um livro. A Valéria é uma das escritoras. Quando recebeu a proposta da atividade, não tinha a escrita como hábito, mas foi estimulada a enxergar os detalhes da nova rotina e traduzir tudo por meio de palavras, aproveitando as pequenas coisas da vida. Foi uma pandemia que perdurou muito, né? Enquanto essa vacina não chegar, isso não acabar, o que eu posso fazer aqui dentro da minha rotina para eu ter um pouco de qualidade de vida, né? Para que algo que de repente eu não podia desfrutar antes, naquela correria de trabalho presencial e leva a criança na escola e tudo aquilo junto, né? Não, o que a gente aqui em família consegue fazer, então, né, e olhar o lado positivo, o que a gente tem para hoje? O projeto, que é diverso, pois envolve pessoas de diferentes faixas etárias, culturas e até mesmo religiões, busca, além de retratar o novo normal vivido pela humanidade, eternizar memórias e aprendizados. E a gente optou pela escolha de textos que traziam uma experiência de aprendizado, né? Uma experiência positiva frente a tudo aquilo que a gente estava enfrentando no momento. A linguagem do livro é também a linguagem da vida, que mostra que o que importa pode ser mais simples do que nós, humanos, pensamos. Porque é uma lembrança, né, de todo esse tempo, né, que vai ficar. E uma lição, né? Porque lá me veio o insight a minha mensagem final foi a leveza, né? Sejamos leves, tenhamos um pouco de leveza em tudo nessa vida, por mais difícil que seja a situação, vai passar. Enfim, este tempo de isolamento nos faz sentir falta de muitas pessoas e hábitos, mas também nos ensina a valorizar pequenas alegrias que antes passavam despercebidas pela rotina e pela correria do dia a dia. A gente volta então aqui a nossa conversa com o Fernando Romero para falar sobre essas questões históricas aqui da nossa cidade. Romero, a gente acabou de ver uma reportagem falando sobre a importância da escrita nesse processo, né, nesse momento de pandemia. Você também tem um trabalho, né, como funcionário público, mas se dedica justamente a essa questão da comunicação. Tem a questão do site, o livro, tem também, você monitora diversas páginas ali do Facebook. Nesse momento de pandemia, essa questão da escrita, para você, ela tem ajudado a repensar, né, toda essa questão que a gente tem vivido no mundo hoje? Bom, sem dúvida, tudo que a gente escreve hoje, e como se fosse história, né, seja através das redes sociais, não entrando em questões sim, em polêmicas, né, de extremismos, né, sempre é válido, né? Através das redes sociais, né? Os grupos são grandes no Facebook, né, que eu administro, ou através do próprio site. A gente acaba divulgando todas essas questões da pandemia em Jacareí, né? Na medida do possível, a gente tenta, através da escrita e através da história, né, traçar assim, paralelos do que já aconteceu, né? Porque tudo que hoje a gente vive, a gente já viveu há tempos atrás, né? E muita coisa que a gente viveu há 102 anos, 103 anos atrás, com a gripe espanhola, dá a impressão que a gente não aprendeu, né? Né? Então, é sempre importante tá escrevendo, por mais polêmica que gere, né? Eu não sou negacionista, né? Então eu até preferi fazer entrevista aqui de casa, né? Para não ter contato, mas tem gente que está se aglomerando, tem gente que está saindo de casa, né? Que não está dando muita bola.
E se você for estudar realmente a história, você vai ver que em 1918, lá que foi o apogeu da gripe espanhola, aconteceu a mesma coisa, né? Se hoje a gente coloca a culpa, foi a China, né, que trouxe o vírus, né? Na época lá, que era a final da Primeira Guerra, eles culpavam os alemães, né? Isso é coisa de alemão, que está querendo desviar o foco da guerra, né? Então, você vê, a epidemia, o auge da epidemia foi final de 1918, e em 1919 o carnaval foi um dos maiores que teve na época. Então, você vê, a população não muda os critérios. Então, a gente, você procura escrever a história e procura lembrar o que aconteceu, né? Hoje, comparado à pandemia do coronavírus com a gripe espanhola, hoje a gente tem mais condições, né, de combater o vírus. Mas na época, no mundo, acho que morreu mais de 50 milhões de pessoas, né? Hoje, não sei, o mundo deve estar na faixa de uns 3 milhões, não estou bem certo disso, os números no mundo, né? No Brasil já passou 310, 315 mil pessoas, né? Então a história se repete, né? O mesmo descrédito que tinha antes, né? Ninguém achava que uma gripe, que apesar de chamar gripe espanhola, ela começou, o primeiro caso se deu nos Estados Unidos, né? E imaginava que uma gripe que saiu dos Estados Unidos e foi para a Europa iria atravessar o Atlântico, né? E atravessou. Não foi de avião naquela época, foi mais de navio. Então, chegou aqui pelo Porto de Santos. Na verdade, parece que foi um pessoal da Marinha que fazia um patrulhamento na costa da Europa, que saiu do Brasil aqui. Dos 100 marinheiros brasileiros, todos morreram, né? A história é uma continuidade, a história se repete. Então a gente tenta, através da escrita, através de contar essas histórias, seja pela rede social ou não. E a rede social hoje é uma coisa, né? Porque se você comenta alguma coisa que não é de agrado de alguém, você tem que ficar escutando os comentários, né? Eu simplesmente eu publico e me afasto, porque é desafiador. É isso. Bom, o Fernando relembra, né, essa questão histórica aqui na nossa cidade, reforça a importância da gente acompanhar os registros, né, os livros, enfim, a leitura. Isso é de extrema importância para a gente entender qual caminho seguir. A gente volta daqui a pouquinho a falar mais com o Fernando. Agora, mudando de assunto, o Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo aplicativo WhatsApp. A decisão, que foi anunciada ontem à noite, concedeu às operadoras Visa e Mastercard autorizações de 2 arranjos de pagamentos, que são transferências e depósitos e também operações pré-pagas, em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde. Por enquanto, as operações só poderão ser feitas dentro do Brasil, dentro do nosso país. Transações, então, com o exterior estão vetadas. Em nota, o Banco Central informou que as autorizações, abre aspas, poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para usuários de serviços de pagamentos, fecha aspas. Então, transações via WhatsApp autorizadas pelo Banco Central. A Biblioteca Municipal Macedo Soares foi contemplada como uma plataforma de livros digitais. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia. Quais as informações sobre a biblioteca? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Notícia boa. A Biblioteca Municipal Macedo Soares foi contemplada por uma plataforma digital de livros. E essa plataforma terá funcionamento a partir de abril. Esse projeto foi disponibilizado gratuitamente em todo o país e aconteceu por meio do projeto Toca Livros e da ONG Recode. A plataforma vai disponibilizar com uma ferramenta personalizada todo um acervo gratuito. Serão mais de 2.000 audiolivros e mais de 5.000 e-books. E você consegue entrar e consumir todo esse conteúdo ou por meio do site ou por meio do aplicativo disponível para Android ou iOS. Além disso, a ferramenta permite você ler ou ouvir esses conteúdos de forma offline, sem limite de acesso. Para você ter acesso a esse conteúdo digital, é só entrar no link biblioteca-municipal-macedo
jacareí-soares.tocalivros.com. Você também consegue entrar nesse link por meio do site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Você realiza o cadastro e depois da análise você vai ter o acesso para entrar nesses conteúdos. Para mais informações, você também consegue ligar no telefone da biblioteca, 3959-2258, ou mandar mensagem no e-mail, biblioteca.ms@educajacareí.gov.br. É com vocês aí no estúdio, Leilane. Obrigada, Isa, pelas informações. A Prefeitura de Jacareí publicou um novo decreto municipal autorizando o drive-thru em vias aqui da cidade onde é permitido o estacionamento. O drive-thru, sem sair do carro e com o pisca-alerta ligado, não poderá exceder o limite de 10 minutos. Do contrário, será cobrado a zona azul. O sistema não se aplica em vias em que o estacionamento é proibido e também não se estende a bares, adegas e lojas de conveniência. O decreto também publicou suspensão de cobranças de todos os tributos municipais para estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que estão impedidos de fazer atendimentos presenciais ao público até o dia 30 de junho de 2021. Então, prazo estendido até 30 de junho. Você pode conferir o decreto na íntegra e mais informações no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. A gente continua aqui a nossa conversa com o Fernando Romero. Fernando, como a gente já falou, você administra várias páginas do Facebook e também o site de Jacareí. Como que é para você ver essa dimensão que tomou, né? Porque essas páginas do Facebook começou aqui na cidade e tomou uma dimensão que vai para rompe as fronteiras, né? Gente que está do outro lado do mundo consegue saber o que está acontecendo aqui em Jacareí e consegue lembrar também de muita coisa. Como que funciona isso na prática? Você como administrador, claro que a demanda é gigante, né? Mas como é para você aumentar essas possibilidades, oferecer essas oportunidades às pessoas? Bom, os grupos, né, que a gente tem no Facebook, né, que é o Jacareí para o Mundo, tem Memórias de Jacareí, tem o Jacareí Craques do Passado, tem Ideias para Jacareí. Cada grupo tem um tema específico, né? O Jacareí para o Mundo, que originalmente chamava-se Jacarienses pelo Mundo, né? Que foi criado pela Jussara Jeck, né? No período que ela estava na Bahia, né? E quando ela retornou para cá, o grupo começou a crescer, mas na época que chegou com 5 mil, ela já não estava dando conta, né? De tomar conta. Ela me chamou para ajudar, né? E eu comecei a inserir muitas essas questões históricas, né? Essas fotos históricas, aí chamou muita atenção. O grupo hoje tem mais de 35 mil pessoas, né? E hoje a gente deixa o grupo aberto para todos os temas que o pessoal gosta de saber, de relembrar alguém, de rememorizar alguém da própria família, alguém lembra do meu pai, alguém lembra do meu avô, coloca, e assim você vai fazendo história, né? Muitas vezes, através dos comentários, a gente vai obtendo informações, né? Lógico que tem, para administrar esses grupos, logicamente eu não consigo fazer sozinho, até hoje mais trabalho pesado é feito por meus amigos, pelo Giovanni Carvalho e pela Deia Turíbio, né? Que estão na batalha junto com a gente, porque é muita gente querendo entrar todo dia, é muita publicação para você analisar todo dia, né? Muita coisa para você excluir, é muito comentário que é inoportuno, que a gente tem que ficar excluindo, então dá um certo trabalho, né? Mas é gratificante porque, nossa, para você, eu criei tanta amizade, né? Eu criei tantos novos amigos nesse período de Facebook ligado à história, do que na minha vida toda, né? Então isso é muito importante. E os grupos, né? E o site e o blog de Jacareí, ele sempre tem assim, uma função, como ele não é uma coisa muito restrita assim à cidade, né? Porque vai para o mundo todo, a gente acaba conseguindo algumas coisas que a gente inimaginava, né? Voltando ao assunto do cemitério, logo na entrada do cemitério tem um túmulo da família Simon, um dos mais antigos que tem, logo na entrada. Cemitério do Avareí. Cemitério do Avareí. O túmulo estava assim, praticamente, tipo assim, abandonado, né? A prefeitura dava uma caiação lá, geralmente nele, né?
E nas pesquisas que a gente faz, conseguimos chegar a um descendente do Louis Simon, que mora no Canadá, né? Então, quem hoje paga a manutenção do túmulo é a Maria Cristina, que mora no Canadá. Então, ela mantém o túmulo aqui, né? Um tempo atrás também, através das redes sociais, através do blog, né? Um trineto do fundador da Santa Casa de Jacareí, que é o Joaquim Moutinho dos Santos, estava fazendo a árvore genealógica dele em Portugal, né? E não conseguia fazer o link no Joaquim Moutinho dos Santos porque ele procurava nos cartórios lá em Portugal, né? E o Joaquim Moutinho dos Santos estava aqui em Jacareí, né? Construiu a Santa Casa, né? E foi embora depois, em 1862, voltou, né? A hora que ele fez esse link com o Jacareí, a árvore genealógica dele cresceu. Ele conseguiu saber quem eram os descendentes deles, os avós, os bisavós, né? Da família Godoy, que tinha aqui. E isso acabou gerando um outro livro, em parceria com a Ana Luísa do Patrocínio, né? E foi editado em Portugal. Né? Então, as redes sociais, a internet, o site, o blog, são ferramentas que a gente continua tendo para conseguir mais história. Então, a cada dia que passa, pode parecer uma coisa boba, às vezes um post no Facebook, mas você consegue histórias, comentários, detalhes, esses detalhes do cotidiano. Você pega livros de história, então, geralmente se remonta a um período muito, muito anterior à colônia, ao império. Mas, como falei para você, a cidade ainda é feita de fatos desse século, né? É importante ressaltar o trabalho que a Ludmila Sagarowicz fez na década de 70, né? Levantando essa questão da história oral, né? E acabou gerando um livro, né? Jacareí Tempo e Memória, que é um trabalho oral que ela fez com pessoas naquela década, né? Que contaram histórias das pessoas que viveram no início do século, né? Que contaram histórias sobre a gripe espanhola em Jacareí, né? É nesses livros que você tem esse relato, né? Hoje eu ainda procuro fazer, como eu já fiz, algumas entrevistas com as pessoas ainda na idade de comentarem assuntos, hoje estão na faixa dos seus 80 para 90 anos, e vão contar Jacareí o que era em 1940, o que era em 1950, né? E muita coisa hoje você encontra nos jornais do arquivo público, né? Que infelizmente está fechado, né? Mas a história você faz dia a dia. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta a conversar. Peço licença a você mais uma vez. Tudo vira documento, né? Registrado aí para ser contado no futuro. A gente então vai para o intervalo rapidinho e voltamos já.